passado, o presente e o futuro da humanidade. A natureza e as pessoas em concerto, a harmonia e trocas entre civilizações diferentes, criatividade humana, tudo isso pode ser encontrado na Coreia. O Patrimônio da Humanidade e Memória do Mundo da Unesco. As sepulturas reais de Joseon ressaltam a longa história da dinastia de Joseon. Joseon sucedeu Goryeo em 1392 e reinou por mais de 500 anos. As sepulturas reais de Joseon são as sepulturas de 27 reis e rainhas que reinaram, bem como de outros nomeados póstumamente. As sepulturas são relíquias culturais inestimáveis, que destacam a cultura coreana neoconfucionista. Adorar os ancestrais era importante no período de Joseon. Com base no valor confucionista, as sepulturas eram santificadas porque o rei era considerado a autoridade maior do estado. O povo adorava os espíritos dos reis mortos, construindo sepulturas magníficas para eles e homenageando-os no local. Essa tradição também aumentava a força do rei atual. Um total de 42 sepulturas reais ainda existem no período de Joseon. 40 delas estão na Coreia do Sul, enquanto as outras 2 estão na Coreia do Norte. As do Sul estão na lista do Patrimônio da Unesco. 조선 왕릉의 특징의 하나는 주변 자연과 조화롭게 자연 친화적으로 조성한 게 특징입니다. Poucas dinastias reais do mundo preservaram tantas sepulturas dos reis em excelente estado. Esses túmulos são ainda mais valiosos por sua perfeição, cobrindo toda a linha da dinastia. Os túmulos de Joseon são uma herança valiosa em vários aspectos. Os locais para os túmulos reais foram selecionados segundo a teoria geomântica. Devem ficar voltados para o sul, com as montanhas ao fundo e um riacho à frente. Também devem ser protegidos à esquerda e à direita pelas cordilheiras Azure Dragon, ao leste, e White Tiger, ao oeste. Para ser auspicioso, o local deve ter uma cordilheira oposta ao local do Monte Sepulcral. Todos os túmulos de Joseon têm certas especificações. Todos os túmulos foram construídos e localizados segundo a ordem confucionista do universo. O espaço é dividido em 3 partes, com um salão em forma de T no meio. É onde os vivos interagem com os mortos. Um salão para purificação e outras estruturas para os vivos ficam na entrada do local do túmulo. Dentro do portão pontudo e vermelho está um salão em forma de T, uma cabana de guarda e uma cozinha real para a preparação das mesas de sacrifício. É aqui que o adorador comunga com o espírito do rei morto. O monte é cercado de 12 pilares, que significam os 12 pontos cardeais. Os pilares são decorados com imagem dos 12 galhos terrenos e algumas passagens escritas. Eles são os guardiões do túmulo. A construção do monte e a disposição das várias figuras em pedra em volta do monte incluem algumas características não encontradas em outras sociedades confucionistas tradicionais. As estátuas do guerreiro e do sábio, muros e portais de pedra são exemplos do estilo único da escultura de Joseon. A entrada, a partir do portão vermelho, leva ao salão em forma de T. A estrutura arquitetônica é simples e austera, típica do mundo solene e único das formas só encontradas nos túmulos da época de Joseon. O resto do local do túmulo também é construído segundo a ordem confucionista. Os túmulos reais de Joseon representam uma tradição funerária única, com base em visões contemporâneas do mundo, da religião e da natureza. Portanto, são diferentes dos túmulos encontrados em países vizinhos confucionistas. Esses túmulos têm um estilo arquitetônico que se estende por 500 anos. A ideologia contemporânea, a história política e as obras de arte criativas de Joseon ficam evidentes aqui. Os ritos de sacrifício realizados nos túmulos por séculos
também oferecem uma visão das práticas funerárias características. Os túmulos reais de Joseon são locais históricos e representam vários valores culturais. Os ritos funerários e cerimônias religiosas eram realizados de acordo com procedimentos rígidos. Todos os rituais e atividades ligadas aos túmulos, inclusive sua construção, estão registrados em detalhes. Uma cerimônia anual é realizada pelos descendentes da família real até os dias de hoje. Rituais em memória dos mortos foram realizados pelos membros do clã de Cheonju-ri desde 1910, quando o período de Joseon acabou. Além disso, rituais estaduais ocorrem regularmente e um templo dos ancestrais reais foi fundado. É fácil ver que os túmulos reais de Joseon têm um papel importante na continuidade da adoração aos ancestrais. Era muito importante no período. Os túmulos ficam próximos da capital, a leste ou a oeste. A lei jossônica exigia que os túmulos reais fossem localizados num raio de 4 km fora da capital, então chamada de Hanyang, mas não mais distantes do que 40 km. Os locais dos túmulos são geomanticamente auspiciosos e tornaram-se áreas verdes importantes na cidade moderna de Seul. O 33º Comitê da Herança Mundial se reuniu em Sevilha, na Espanha, em 30 de junho de 2009 e determinou que todos os túmulos de Joseon eram patrimônio mundial. Os túmulos foram feitos segundo os princípios da geomância e as partes internas são cuidadosamente definidas. Elas também se misturam ao belo ambiente natural e surge uma atmosfera sagrada, onde o túmulo, as esculturas e as construções formam um todo harmonioso e representam um capítulo importante no desenvolvimento dos costumes funerários da Ásia Oriental. Outra característica única é a realização constante dos rituais do funeral, uma tradição que dura mais de 600 anos. Esses fatores se juntam para tornar os túmulos de Joseon locais tão valiosos. Dongyibogam, famosa enciclopédia coreana com os princípios e práticas da medicina da Ásia Oriental. A Dongyibogam, ou o Exemplar da Medicina Oriental, é um registro valioso que agora faz parte do programa Memória do Mundo. Em 1597, o médico real Ho-jun compilou os conteúdos por 16 anos. O texto de 25 volumes enfatiza tanto a ciência quanto a sua aplicação. Trata-se de uma enciclopédia de medicina oriental, que detalha tudo o que se sabia sobre o assunto até aquela época, e a obra foi publicada pela primeira vez com blocos de madeira. 우리 몸 안에 오장육부에 관련되는 내경편, 눈, 코, 입, 귀 이런 손발 이런 우리 몸의 그 바깥 부분에 해당되는 외형편, 그리고 아주 잡다한 그 질병 관련되는 잡병편과 1212가지 약재, 그 중에 637가지는 한글로 이렇게 약재 이름을 써놨는데 그런 그 탕액편과 또 침 놓고 뜸 뜨는 그런 친구편, 이렇게 5종류로 구분되어 있습니다. As várias ilustrações tornam a Dongyibogam fácil de usar e foi publicada várias vezes, não só no reino de Joseon, mas também na China e no Japão. A composição de Ho-jun contribuiu muito para o desenvolvimento da medicina na Ásia Oriental na época e ainda é reconhecida como uma das melhores obras do gênero na Coreia. O maior valor acadêmico da obra não são as informações citadas de outros textos médicos contemporâneos. A organização sistemática é perfeita para a teoria médica da Ásia Oriental, além de ser crítica e criativa. Acima de tudo, a obra permitiu ao povo de Joseon trocar as caras ervas medicinais chinesas pelas ervas locais. Por esses motivos, a Dongyibogam é um patrimônio valioso, reconhecido internacionalmente. 이 책이 한 민족, 한 국가에 국한된 그런 책이 아니고 세계인이 같이 공유해야 할 그런 책으로 평가를 받는 데다가 또한 과거
현재, 미래를 이어주는 그런 가치 있는 책이라고 인정되어서 세계 기록유산으로 등재되었다고 볼 수 있습니다. A Dong Bogam é a compilação do conhecimento tradicional que ainda contribui para o desenvolvimento da prática médica da Ásia Oriental. É mais sistemática do que quaisquer outras enciclopédias médicas e, mais importante, o manuscrito original ainda existe. Este é um legado mundial na sua forma original e é único. A Dong Bogam enfatiza os elementos coreanos. Ao mesmo tempo, este pode ser considerado o primeiro texto para promover a saúde pública, porque o conteúdo era de fácil entendimento por parte do povo. Por isso, este texto foi incluído no programa Memórias do Mundo da Unesco. O texto usa o método de medicina holística da Ásia Oriental ao tratar as doenças, considerando também o estado psicológico e emocional do paciente. Portanto, o texto tem sido reconhecido por seu valor social, filosófico e também técnico. O tradicional vilarejo coreano. Vilarejos de Yangdong e Hwae. As comunidades dos vilarejos tradicionais na Coreia podem ser classificadas de várias formas. Algumas se formaram em voltas das cidades, outras se formaram a partir de um único clã. O vilarejo dos clãs hoje é importante para mostrar a vida tradicional na Coreia. Os vilarejos dos clãs começaram no início da era de Joseon e acabaram representando 80% de todas as comunidades rurais da Coreia. Hoje, alguns ainda existem e mantêm as tradições. Yangdong e Hwae são dois vilarejos que melhor preservaram a tradição. Um vilarejo de um clã se forma quando homens do mesmo sobrenome e parentes se estabelecem num local e se casam com noivos de fora. A maioria da população pertence só a um ou alguns clãs, ou um só clã que toma todas as decisões. Hwae e Yangdong são exemplos perfeitos de Yanban, ou vilarejo de pequena nobreza e de clã na Coreia. Eles ficam no sudeste da península, onde a cultura Yanban floresceu na era de Joseon. As construções são feitas com base nas regras do confucionismo e são perfeitas para o clima local, com verões quentes e úmidos e invernos frios e secos. Yangdong fica em Yeongju, na província de Gyeongsang do Norte. O vilarejo tem mais de 6 séculos e é um belo exemplo de um vilarejo Yanban da época de Joseon. O estilo de vida tradicional confucionista sobrevive aqui. Yangdong é um vilarejo dominado por 2 clãs, Hwasongson e Yoganli, que vieram viver aqui com suas esposas no início da era Joseon. O vilarejo fica num bom local, segundo os princípios geomânticos. Fica na vasta planície de Angang e é cercado por pequenos vales que formam a letra chinesa para designar água corrente. Acredita-se que essa topografia traga muitos benefícios aos habitantes. Yangdong é caracterizado por construções que seguem as disposições ditadas pela natureza. Aqui, construções humanas e ambientes naturais coexistem em harmonia, segundo os princípios da geomancia. O vilarejo, com sua longa história e tradições, está cheio de relíquias culturais valiosas. As mais importantes são construções dos séculos XV e XVI, em estilo arquitetônico da época de Joseon. Mais de 30 construções têm mais de 200 anos. Os descendentes da família principal ainda vivem na casa principal e cuidam de várias relíquias culturais que foram consideradas tesouros nacionais. Muitas construções antigas, como Mucheondan, Hyandang e Gwanggajong, foram consideradas relíquias culturais valiosas. Descendentes de Yeonjok vivem aqui, o famoso sábio de Joseon que estudou o neoconfucionismo em Dongnakdang, um salão em Oksan, a 6 quilômetros dali. Mais tarde, ele fundou uma academia confucionista ali.
Neste vilarejo, ele lutou para chegar ao ápice do aprendizado confucionista como sábio, controlando suas emoções. O espírito forte e correto do sábio vive aqui. A arquitetura de cada construção representa os ideais que a pequena nobreza do reino de Joseon buscava. Os pavilhões de 2 andares das colinas são um vestígio do corpo autogovernável que administrava a vasta planície de Yangang. Essas construções nos mostram a vida de Joseon, onde os pavilhões salpicavam as cordilheiras. Os aspectos espaciais da tradição do pavilhão também representam o sistema de posição social de Joseon. As calhas viradas para cima dos aposentos do senhor e a balaustrada bem trabalhada mostram o lado artístico da arquitetura jossônica. O chão de madeira aberto, ou maru, transmite valores confucionistas. As pessoas deveriam venerar o céu, ser gratas pela terra e viver juntas sem conflito. 조선시대 때 유교 철학을 근본으로 한 이 동네에 경로사상이라든지 충효사상이라든지 또 예절, 관서, 통가일에 이러한 미풍 양식들이 계속 유지되어 오고 있습니다. Outras heranças aqui incluem o retrato de Sonse, Tesouro Nacional 1216, que foi passado desde a era de Joseon, e os costumes sazonais que ainda são praticados aqui. Yangdong tem construções bem preservadas, colocadas em locais ideais segundo a teoria geomância. 3, inclusive a Mucheondang, foram consideradas tesouros nacionais e mais 11 foram nomeados materiais importantes do folclore. Yangdong agora é mantida com cuidado e administrada como um vilarejo folclórico importante, e a preservação da forma original é uma grande preocupação. Esta é Hahue, na província de Gyeongsang do Norte. O clã Punsangnu vive aqui há mais de 600 anos, fazendo deste um dos vilarejos de clã mais antigos da Coreia. É conhecido pelas casas bem preservadas com telhado de telha e sapê. Este vilarejo é conhecido como o local de nascimento de 2 irmãos. Liu Wuliong era um famoso sábio confucionista e Liu Songnyon foi o primeiro-ministro durante a invasão japonesa de Joseon, em 1592. Hahue é mantido em seu estado original e tem muita beleza arquitetônica. Os destaques incluem Yangjingdang, Chunhyodang, Bukchongdae, que representam um estilo de vida Yangban. A Academia Confucionista de Byeongsan é um exemplo notável da arquitetura da época. O nome Hahue significa rio se virando. O nome foi escolhido porque o vilarejo fica dentro de curvas em forma de S do rio Nakdong. De longe, o vilarejo tem uma vista especial. A comunidade está em harmonia com a natureza, com o rio Nakdong limitando-o no leste, oeste e sul. A paisagem lembra uma flor de lótus flutuando na água, ou símbolo de Yin e Yang. Ambas as formas são auspiciosas na geomancia. O vilarejo é protegido por uma zelkova de mais de 600 anos. As casas dão de frente para o rio, com esta árvore gigante entre elas. Mais de 150 famílias ainda residem aqui. Uma estrada central divide o vilarejo ao norte e ao sul, em Bukchon e Namchon. Yangjingdang e Bukchontaek são casas-chave em Bukchon, e Chunhyodang, Namchontaek são as principais de Namchon. Hahue ganhou fama como vilarejo tradicional depois da visita da Rainha Elizabeth II, em 1999. Os portões majestosos e as solenes estruturas confucionistas no estilo arquitetônico de Joseon nos dão uma ideia do estilo de vida dos sábios Yangban, que respeitavam e adoravam seus ancestrais, perseguindo o conhecimento como um chamado de vida. As 4 cerimônias-chave do confucionismo, a chegada da idade adulta, o casamento, o funeral e os rituais em memória da pessoa, ainda são feitos aqui, com tradições folclóricas como o exorcismo de Hahue Byorshin
e um drama de dança mascarada, que data do fim da era de Goryeo. As máscaras Hahue, os exemplos mais antigos das máscaras folclóricas coreanas, foram consideradas o tesouro nacional 121. Do conjunto de 12, 9 sobrevivem: a noiva, o monge, o sábio Yangban, o servo do sábio, a mulher, o açougueiro e a velha. 가요탈의 특징은 사람의 표정, 결국 희노애락을 다 표현할 수 있다는 데 있습니다. 그래서 세계적으로도 가치가 있는 탈입니다. As expressões vibrantes das máscaras Hahue foram elogiadas no mundo todo. As máscaras são feitas de madeira de amieiro, pintadas e cobertas com 2 ou 3 camadas de verniz, que salientam as belas cores. Como tal, elas são nobres e refinadas. O drama de dança de máscaras, chamado Exorcismo de Hahue Byeorshin, é passado há cerca de 500 anos. É uma fonte importante de estudo das origens desse gênero folclórico da Coreia. Os assuntos das peças costumam ser satíricos e fazer graça de pequena nobreza. Hahue representa uma mistura de elementos. Os dramas de dança boêmios e satíricos existem lado a lado com a cultura tradicional confucionista. Hahue é um local valioso da herança mundial, onde a beleza das casas antigas e os valores culturais intangíveis são bem preservados. Yangdong e Hahue são 2 dos vilarejos mais importantes da Coreia e foram fundados nos séculos XIV e XV. Eles estão em harmonia com o ambiente e refletem os ideais tradicionais confucionistas da era de Joseon. São muito valorizados porque a arquitetura tradicional é bem preservada e é o centro dos ensinamentos confucionistas. Essas comunidades protegeram e passaram adiante o modo de vida confucionista e a cultura tradicional aos seus descendentes vivos hoje. Os passos das culturas da humanidade. Os patrimônios mundiais da Unesco na Coreia nos lembram do verdadeiro valor das pessoas. Os passos das culturas da humanidade. Herança mundial da Unesco na Coreia. O patrimônio cultural intangível da Coreia brilha na história cultural do mundo, das suas obras-primas, dos maiores talentos criativos, até as obras de arte baseada nas tradições culturais. Jeju Chilmoridang Yeongdeung-gut. Rituais às divindades da terra e do mar. A lista do patrimônio intangível da Unesco foi criada para respeitar as diversas culturas e a criatividade humana. O Yeongdeung-gut, que acontece em Chilmoridang, ou no santuário, na ilha de Jeju, é um dos patrimônios escolhidos. Gonlipdong é um pequeno vilarejo de pesca em Jeju. O local era chamado de Chilmori e rituais xamânticos chamados de Dangut ocorrem no santuário local. O Yeongdeung-gut é importante por ser o único ritual específico para mergulhadores na Coreia. O Jeju Chilmori-gut é baseado na adoração da deusa do vento, Yeongdeung, praticada na costa do sul e nas ilhas do sul. O vento de Jeju sopra forte durante a segunda lua e as mergulhadoras param de trabalhar por causa das ondas fortes. Elas acreditavam que o fenômeno acontecia quando a velha Yeongdeung descia à terra. As mergulhadoras tiveram uma existência precária, subsistindo com base no que pescavam no mar. Portanto, o clima era de preocupação. Assim, era natural que acreditassem e adorassem uma deusa do vento. Antigamente, os rituais eram feitos para os deuses protetores do vilarejo, identificados como o inspetor regional geral e a esposa do rei dragão, deus do mar. Ao mesmo tempo, um ritual de boas-vindas era feito para a deusa do vento, Yeongdeung. Este é o que hoje conhecemos como Jeju Chilmoridang Yeongdeung-gut.
Uma grande diferença entre este ritual xamânico e os realizados no continente é que na ilha todos os habitantes do vilarejo participam. Modos de vida que dependem do mar são refletidos no ritual. Tradicionalmente, acreditava-se que a deusa do vento visitava a ilha de Jeju no primeiro dia do segundo mês lunar, vinda de sua casa na ilha de Wonai. Dizia-se que ela era generosa com os pescadores e mergulhadoras, antes de voltar para casa no 15º dia do mês. As cerimônias de boas-vindas de Yeongdeun acontecem no santuário de Chilmori, no primeiro dia do mês, e uma cerimônia de despedida de Yeongdeun acontece no dia 14. Os habitantes do vilarejo acham que Yeongdeun gosta de uma despedida mais elaborada do que as boas-vindas, e que ela também vai a uma segunda despedida no dia seguinte, dia 15, antes de partir. Curiosamente, nas 2 primeiras semanas da segunda lua, os frutos do mar eram escassos e os mariscos criados na época eram vazios. Assim, o povo justificava o ritual. A falta de frutos do mar na época em que a deusa Yeongdeun deveria visitar Jeju é atribuída a ela ter comido tudo e aproveitado as paisagens locais. Então, a cerimônia de boas-vindas é simples e a despedida é bem extravagante, começando à noite e continuando até a tarde seguinte. 영등신이 들어와서 이제 제주도의 모든 풍어, 육상으로 가면은 오궁 농사를 씨를 뿌려주고 가고, 바다에는 뭐 해초, 고동, 생북, 전북, 소라 뭐 이런 전부 다 씨 뿌려주고 가는 마당에서 송별 대제를 아침 9시부터 시작하면은 저녁 6시까지 하는 거죠. 그래서 송별 대제일이 제일 규모가 큰 행사입니다. Um xamã comanda a cerimônia, que é cheia de música, de percussão e dança. A cerimônia começa com o ritual Chogam, chamando todos os deuses e desejando sorte a todos os humanos que participam. A seguir, o Bonyangdan começa a invocar os espíritos do guardião do vilarejo e a rezar pela paz e prosperidade do vilarejo. Depois disso, vem as cerimônias de boas-vindas para o deus do mar e a deusa do vento, e preces são ditas pela segurança dos pescadores e das mergulhadoras. Outros rituais são feitos para afastar os espíritos do mal, permitir que as mergulhadoras devolvam as sementes do que pegaram no mar e se despeçam de Yeongdeun num barco. Tudo termina com o Dojin, onde os deuses invocados são enviados para casa. Dizem que, depois de a deusa ir embora, a primavera chega, ou seja, Yeongdeun é a deusa do vento e a precursora da primavera. A origem do Yeongdeungut são as rezas para uma pesca generosa. O Jeju Chilmori-dan Yeongdeungut foram transmitidos nos últimos 500 anos e a cerimônia envolve uma religião folclórica e as crenças das mergulhadoras, singulares a Jeju. É uma herança intangível valiosa no mundo, que pode dar respostas a perguntas sobre as origens culturais. Gangang Sule simboliza os pedidos feitos para a lua cheia. Gangang Sule é uma das danças coreanas mais importantes feitas por mulheres. Tradicionalmente, as jovens se reuniam na casa com o maior quintal do vilarejo para receber o nascer da lua cheia no 1º e no 8º mês lunar. Então, elas passavam a noite dançando e cantando. As danças também podiam acontecer antes da colheita de arroz e, assim, serviam como uma prece em grupo por uma colheita generosa. A cerimônia envolve muito simbolismo com a lua, o princípio feminino, a noite e o círculo. A lua cheia é um disco grande e redondo no céu noturno, e as mulheres na terra fazem um grande círculo durante a sua dança Gangang Sule. As participantes ficam de mãos dadas e começam a dançar em círculo, no ritmo da música. Uma delas, com voz boa, grita a letra e as outras entram com o refrão Gangang Sule. As jovens mulheres, sob guarda rigorosa à noite, podem brincar com liberdade naquela noite. Então, elas cantam e dançam a noite toda com o Gangang Sule. 이 강강술에는 가사가 정해진 게 없거든요. 그때그때 생기는 대로 즐거운 가사 하고 즐겁게 뛰고 또 슬픈 가사 하면 또 슬프게 하고 또 웃기는 가사 하면 웃으면서 하고
그렇게 그때그때 생각나는 대로 유행가 가사처럼 그렇게 해요. As letras, sempre mudando, cantadas a noite toda, representam uma tradição folclórica oral de conteúdo rico e poesia, expressando as alegrias e as tristezas peculiares das mulheres. Gangan Sule é uma mistura original de música, dança e poesia, e, portanto, representa uma forma única de balada coreana. A dança começa devagar, mas o ritmo aumenta e as participantes começam a dançar com abandono, cheias de êxtase. Elas dançam até que suas pernas enchem tanto que não consigam andar no dia seguinte. Gangan Sule é uma dança com canções e também pode ser acompanhada de outras brincadeiras folclóricas. A dança começa com um círculo, mas conforme as coisas esquentam, a formação muda várias vezes. Uma dessas variações é chamada de bancando a tartaruga, onde uma dançarina dança no meio, cercada por outras. Outros passos incluem colhendo samambaia, pegando arenque, pisando em telhas, pegando caudas, enrolando tapetes de palha, bancando as guardas e enfiando a linha na agulha. Gangan Sule é uma celebração da beleza feminina, incomparável às outras danças coreanas. Aqui, quando as linhas e os movimentos de dança estão em pleno andamento, a beleza da forma redonda é especialmente notada, lembrando o mistério feminino. De mãos dadas e dançando na roda, todas as participantes sentem muita harmonia e unidade. Gangan Sule é um exemplo de diversidade cultural humana e foi reconhecida por sua contribuição à criatividade humana. Por esses motivos, a dança é considerada parte do patrimônio mundial intangível pela Unesco. Choyeongmu, uma bela dança que protege o povo do azar. Segundo uma lenda, o rei Hungan, o 49º monarca de Silla, saiu para dar uma volta certa vez. Enquanto descansava em Gyeongpo, a neblina subiu, obscurecendo a paisagem. O rei, então, ordenou que um templo fosse construído naquele local, e o rei dragão do Mar do Leste, chamado Johwa, apareceu com seus 7 filhos, louvando as virtudes do rei com a música e dança. Choyeon, que era um dos filhos, seguiu o rei até o castelo e arranjou uma bela esposa. Um dia, Choyeon pegou o demônio da varíola disfarçado de figura humana, dormindo com sua esposa, e mandou o demônio embora com música e dança. Choyeongmu é uma dança com máscaras. Hoje em dia é apresentada num palco, mas era usada para repelir os espíritos do mal e expressar desejos de paz durante os banquetes da corte real e para pedir boa sorte no primeiro dia do ano novo lunar. Essa dança com máscara misteriosa, que começou com a lenda de Choyeon, simboliza a derrota do mal e a invocação de uma energia auspiciosa. A máscara de Choyeon é roxa escura, com pele vermelha e dentes brancos. Tem brincos de latas, com contas de chumbo em cada orelha, e o dançarino usa um chapéu que já foi usado por oficiais. O chapéu é decorado com 2 botões de peônia, 7 pêssegos e alguns galhos. Acredita-se que a cor roxa e os pêssegos exorcizam os espíritos do mal. As peônias são consideradas flores nobres e são associadas com a vinda de acontecimentos felizes. Um dançarino de azul sobe ao palco para iniciar a Choyeongmu. Uma fila de 4 outros dançarinos o seguem, cada um representando Choyeon. Eles andam com cuidado, como um dragão cruzando uma cordilheira.
Com cuidado, eles mantêm o equilíbrio e se movimentam num ritmo lento, flutuam como um rio. Os 5 dançarinos de Choyeong, cada um com uma roupa de cor diferente, representam coisas diferentes. O azul é a primavera, o vermelho o verão, branco o outono, preto o inverno e o amarelo no meio governa as 4 estações. Isso se baseia nas teorias de Yin Yang e dos 5 elementos. As cores azul, vermelho, preto, branco e amarelo correspondem aos elementos madeira, fogo, água, vento e terra. A energia do Yin Yang cria o céu e a terra, e todas as coisas vivas nascem e morrem segundo os movimentos desses 5 elementos. Os 5 dançarinos Choyeong representam as 5 virtudes confucionistas: a benevolência, a honradez, a propriedade, a sabedoria e a integridade. A dança acaba quando os outros dançarinos seguem o de azul, de volta ao ponto de onde começaram. Isso significa que o fim é um novo começo, e que quando há um começo, também há um fim. 초용무가 세계 무형문화재로 등재된 이유의 하나는 그 역사성과 전통성 그리고 그 예술성이 시대별, 즉 신라로부터 고려, 조선에 이르기까지 그 사상을 계승한 데 그 특징이 있습니다. Choyeongmu é mais do que um ritual para expulsar espíritos malignos. Os ideais neles contidos permitiram que a dança resistisse ao teste do tempo como uma forma de arte nobre. Essa bela dança vem sendo apresentada por milhares de anos. Nela estão as expressões dos desejos dos coreanos de expulsarem o mal e buscar um mundo pacífico e harmonioso. Namsadang Nori, uma apresentação folclórica abrangente representando a alegria e a tristeza do povo. No fim da era de Joseon, grupos itinerantes de artistas, normalmente 40 homens, surgiram. Essas trupes eram chamadas de Namsadang-pae e seu líder era o Kokdus-hae. Era tradição eles percorrerem vilarejos de pesca e colheita para apresentar Namsadang ou Nori para o povo comum. Namsadang Nori é uma tradição folclórica do povo para o povo. Começou como uma forma popular de diversão, para abrandar o ressentimento que a classe inferior sentia numa ordem social rígida. Também era uma forma de criticar os abusos antiéticos da classe dominante. Namsadang Nori ajudou a aumentar a consciência do público e hoje é um bem cultural importante e intangível, que faz parte da paisagem cultural e artística coreana. 우리 그 남사당 특징이라는 것은 우리 남사당 노래가 그만 남사당이 아니고 남사당 노래에 6가지 종목이 있어요. As apresentações de Namsadang incluem tocar música de percussão, girar os pratos, acrobacias, andar na corda bamba, danças com máscaras e exibições de marionetes. A trupe seguiu a tradição de cantar e dançar dos bobos da corte, que se apresentavam em eventos patrocinados pelo Estado e para visitantes estrangeiros durante o período de Joseon. Mas a natureza de Namsadang Nori mudou quando se tornou uma diversão popular. Por exemplo, as danças com máscaras e peças de marionetes se tornaram mais satíricas, expressando a repugnância por oficiais corruptos, nobreza tola e uma sociedade patriarcal inflexível. Elas também expressaram um desejo de viver com mais liberdade. O público encontrava alívio na repressão psicológica que precisava suportar. A segunda característica importante é o local. As apresentações são realizadas em espaços abertos, que podem ser em qualquer lugar. O público fica perto da ação e às vezes participa dela. Neste caso, o palhaço pode incentivar a participação do público. Os atos são literal e metaforicamente abertos a todos. Outro aspecto do Namsadang Nori é ser realizado por profissionais talentosos. Os artistas são versados em música, dança, literatura, teatro, mímica e outras artes cênicas.
Namsadang-nori normalmente se baseia na melodia de Uttari, no interior da Coreia. Os artistas mostram um talento musical incrível, vários movimentos, danças e números rearranjando sistematicamente a música tradicional dos fazendeiros. Bonna é um número onde os artistas giram aros e pratos com uma vara longa e os lançam para lá e para cá. As piadas e brincadeiras entre os artistas e o palhaço incrementam a produção. Sarpan, que significa literalmente lugar para viver, é derivada da frase "é um bom lugar para viver se você agir certo e um bom lugar para morrer se não o fizer". Este é um número de acrobacia único devido ao diálogo contínuo entre os acrobatas e o palhaço. A dança na corda bamba se chama Orm, gelo em coreano. O nome sugere que os artistas precisam ter cuidado quando andam na corda bamba, como se andassem em gelo fino. A corda é estendida a 2,5 metros do chão e costuma ter de 10 a 15 metros de comprimento. As cordas precisam suportar muito peso e, portanto, devem ser instaladas por profissionais. O número continua com o artista andando na corda bamba enquanto brinca e canta com o palhaço no chão. Isso deixa o número mais divertido. Dobbe기 significa olhar para o mundo. É uma forma de peça mascarada que diverte, criticando a sociedade através do diálogo, da dança, da música que acompanha, do canto e da mímica. Dormi é o único teatro de marionetes tradicional da Coreia. Enquanto o titeteiro controla as marionetes por trás da tela, um narrador sentado entre os músicos conversa com as marionetes. O formato não estruturado é característico dessa apresentação. Namsadang-nori envolve 6 números separados, mas relacionados. É uma forma abrangente de arte cênica folclórica, caracterizada pelas sátiras sociais e pela espontaneidade na resposta para o público. Cerimônia de Yeongsanjae, a beleza solene da cultura budista coreana. A cerimônia elaborada de Yeongsanjae busca revelar a maior verdade da realidade. Este ritual transcende o tempo e o espaço para relembrar os ensinamentos de Buda sobre o Sutra do Lótus, a Assembleia do Pico do Abutre, na Índia, há 2.600 anos. Yeongsanjae não passa de uma reencarnação de uma cena de uma história, mas é um ritual budista solene. O objetivo é despertar os seres sensitivos presos na Terra à verdade de Buda. Esta é a cerimônia budista mais solene, realizada diante de Buda. Os participantes expressam seus desejos de que todos transcendam a vida e a morte, tornem-se como um Dharma e se reencontrem. Em outras palavras, significa ter um relacionamento com o Dharma e atingir a iluminação. Yeongsanjae começa colocando-se uma foto da Assembleia do Pico do Abutre do lado de fora, para estabelecer o reinado de Buda. A seguir, ocorrem os rituais para transportar os objetos de adoração para fora do salão do templo. Isso é acompanhado pelo som da cítara de 2 cordas, da cítara de 6 cordas, do tambor grande, do tambor ampulheta e de outros instrumentos, bem como de várias apresentações de dança. A música dessa cerimônia é chamada coletivamente de Bonpae e a dança de Jakbongmu. Bonpae é tocada para louvar os méritos de Buda e Jakbongmu expressa a alegria de se encontrar a verdade budista, ou Dharma, pelos movimentos. Jakbongmu aumenta a grandiosidade da cerimônia e consiste de 4 tipos: Paramu, Jakbongmu, Bokgummu e Tajumu. No Paramu, usa-se os pratos. Jakbongmu
é uma dança que louva o Dharma através do uso de mantos coloridos e um chapéu cônico com um botão de lótus em cada mão. Pokomu é uma dança que se faz batendo o tambor do Dharma. Começa devagar, mas o ritmo aumenta, representando a aceleração nos esforços para encontrar a verdade. A batida mais lenta no fim representa que chegamos ao estado desejado. Tajumu é feito durante a oferta de refeições. Simboliza um aviso para usar as energias das oferendas somente para entrar no Nirvana. Diferente das outras danças, Jakpomu acalma o espírito, auxilia na meditação e ajuda as pessoas a acharem o equilíbrio entre a dor e a alegria. É uma parte importante da cerimônia de Yeongsanje e é incluída em cada uma das fases do ritual. A dança expressa a chegada ao entendimento e à realização. Com o objeto de adoração transportado, os participantes rezam por vários rituais. A verdade e a alimentação são oferecidas para almas que partiram. O último ritual é realizado com todos os participantes andando em volta do altar, recitando as escrituras budistas. A maior parte da cerimônia é realizada por monges, mas a participação de todos no fim é uma característica especial. 영산제가 우리나라의 문화에 끼친 영향은 지대하다라고 볼 수가 있습니다. 불교 의식이긴 하지만 모든 춤이나 소리의 가장 기본이 되는 것이 불교에서 나온 그 영산제 범패 소리로 제가 알고 있습니다. Yeongsanje é uma expressão criativa e artística do budismo coreano, bem como parte de uma cultura tradicional. Deve levar tanto as almas vivas quanto as que já partiram ao entendimento da verdade de Buda e ajudá-las a chegarem no estado livre de sofrimento e dor. O valor não está no fator de ser uma apresentação para se assistir, mas sim de ser uma cerimônia magnífica da qual todos participam. Yeongsanje é como uma flor, que floresce do pensamento, da cultura, da arte e da história da Coreia. Assim, retrata o budismo coreano de maneira bem atraente. Os passos das culturas da humanidade. O patrimônio mundial da Unesco na Coreia nos lembra do verdadeiro valor de toda a humanidade. Os passos das culturas da humanidade. Patrimônio da Unesco na Coreia.